Gente, boa noite a todos. Nós estamos na nossa segunda aula da disciplina de transferência de calor. A primeira aula que nós vimos anteriormente, ontem, conceitos iniciais de termodinâmica, né? Na verdade, nós vimos muita coisa de termodinâmica para uma só aula, né? Então, hoje eu já vou adentrar na disciplina, tá bom? Então, uma disciplina um pouco pesada, tá bom? Então, muitos cálculos nós vamos fazer, então é bom acompanhar. Então, quais são os tópicos os quais nós iremos ver? A transferência de calor, a relevância, vamos falar do como é que acontece esse processo, uma abordagem geral dos principais mecanismos, e aí começamos a adentrar no processo de transferência de calor por condução e a aplicação da lei de Fourier. Vou falar um pouco de condutividade térmica, transferência de calor em paredes planas e em meio 3D. E terminaremos com resistência térmica por condução. Então, eu separei esses 10 tópicos para nós vermos hoje. Então, eu vou começar a aula com um vídeo que eu esqueci minha caixinha de som, mas é interessante vocês assistirem, mesmo que não tenha som. Olha que interessante. Have been since their origin, involved the complex production and manipulation of steam. The forced draft fan blows air into the system. A portion is routed to the pulverizers, which crush coal into a fine dust before pushing the mixture up through feeder tubes. The other portion passes through an air preheater, which transfers heat from the exhaust gases to the incoming air, raising the air temperature, reducing moisture, and producing a cleaner burn. The hot forced air and coal dust converge in the wind box, where the mixture is blown out through burners and ignited inside the firebox. Se parece, só olhando. Inconclusivo. Inconclusivo ainda? Vamos continuar. Transferring gradient heat to the water-filled tubes. The hot gases flow upward, heating the rest of the system through convection, before passing through the air preheater and ultimately flow into the scrubber, where pollutants are removed. Liquid water is pumped into the system at the economizer. Gradually, it's heated to base temperature before gathering at the steam drum, the system's main distribution hub for circulating water and steam through the boiler. Liquid water flows through large tank comers and into the base of the firebox. A network of 2-inch tubes line the firebox walls, and burners force feed a continuous. Então vocês estão vendo uma aplicação de transferência de calor aqui, total. Today, large tank comers and into the base of the firebox. A network of 2-inch tubes line the firebox walls, and burners force feed a continuous supply of combustible fuel into the ultra-hot firebox. Eventually, the insides of the firebox burn so hot that its surrounding steel walls would melt if not for the tube-lined walls of liquid water. At the point in the cycle when the liquid water turns to steam, the steam separates and collects at the top of the steam Tá maior que zero, né? Reação endotérmica. drum. Because this saturated steam still contains small amounts of liquid water that would cause Essa região superior da caldeira é conhecida como tubulão superior, tá? Aí recebe. This saturated steam still contains small amounts of liquid water that would cause corrosive damage to the turbine. Ao receber esse calor, esse vapor a alta temperatura vai ativar o que? Uma turbina. Uma turbina a vapor que vai receber esse calor e vai transformar essa energia em energia cinética, que vai induzir, lembra da aula passada? Induzir quem? Um gerador. Vai induzir. E toda essa energia elétrica ela vai ser alimentada nesse próprio gerador e vai ser transmitida nos íons de transmissão, que são aqueles, como é que fala?
aquelas torres gigantes que onde os cabos eles passam e vão alimentar nossa cidade, nossas cidades e as residências. Ok? Então estou mostrando para os senhores como a transferência de calor ela está totalmente presente na indústria em todo lugar. Todo lugar. E isso é importante. Não só calcular quanto que é, não, mas entender como isso é importante e é presente na nossa profissão. Que vocês são engenheiros em formação aqui. Relevância, ó, por exemplo, aqui, ó, no motor do carro, que eu tenho lá, tem uma água circulando, né? Não é isso? Vai ter uma troca de calor dessa água que vai circular, refrigerar o motor, não é isso? Então tem troca de calor ali, ok? Além disso, nós temos aonde? Nesses computadores aqui, eu tenho essas placas, onde eu tenho essas aletas aí, que vão dissipar o calor, transferência de calor. Indústrias de processamento químico, em geral, temos também transferência de calor. Na engenharia civil, também, se eu quero obter um ambiente que ele tem que ser, sei lá, vamos colocar uma aplicação onde a temperatura tem que ser controlada aqui dentro, eu tenho que vedar bem com isolantes, com propriedades diferentes, com condutividades térmicas diferentes. Usam muito, exatamente. Então, a transferência de calor está em todo lugar. Aqui, ó, temos a convecção, por exemplo, uma convecção simples e uma forçada em placas de equipamentos eletroeletrônicos. Ok, Marcos, como que ocorre essa transferência de calor? Como é que ocorre esse processo? Como ocorre? Muito bem. O processo de transferência de calor, nós vimos, né? Que é a energia térmica e trânsito. Só vai ocorrer se tiver uma diferença de temperatura. Então, ela só vai ocorrer se e somente se existir uma diferença de temperatura. Uma diferença do grau de agitação das moléculas, dos átomos. Mais agitada, maior energia interna, não é isso? Então, como o calor é um fenômeno transitório, ele sai de maior energia interna para o menor. Esse processo. Aqui é o exemplo. Eu tenho aqui um sistema que ele tem as suas respectivas energias aqui. Aí vamos supor, eu tenho esse bloco aqui que vocês estão vendo. Eu tenho um bloco e outro bloco. Nessa imagem existe uma diferença, né, de temperatura. Vamos supor que venhamos colocar em contato esses dois blocos. O que vai acontecer? Uma transferência de calor. Um fenômeno transitório. Então o calor ele sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Até chegar no equilíbrio térmico. A tendência é sempre chegar no equilíbrio térmico. Ok aí? Disserte sobre como ocorre o processo de transferência de calor. Questão teórica. Ok? Muito bem. É um fenômeno transitório. Por isso não é uma propriedade, que depende do processo, de como vai ocorrer essa transferência. Show de bola aí, gente? Vamos lá. Importante. Antes de adentrar na condução propriamente dita, é um gato que está miando aí, Porra, ô gatinho. Antes de entrar no processo de condução propriamente dito, eu vou realizar um resumo, basicamente, do que seriam os principais processos. Então, o que acontece? Alguém está copiando aí? Eu posso prosseguir. Então, o que acontece? Nessa imagem aqui, existem
os 3 principais processos de transferência de calor. Os 3 principais. Condução. Acontece aonde? Aqui, ó. Eu tenho uma panela no fogo, está aquecendo. O que vai acontecer aqui, ó? Essas moléculas de água não recebem calor? O que tende a acontecer? Ela fica mais agitada. Quanto mais agitada as moléculas ficam mais densa ou menos densa? Menos densa. Qual é a tendência se está menos densa? Subir. Correto? Beleza. Aqui, ó, no cabo, qual vai ser a tendência de acontecer isso quando essas moléculas subirem? Né? Aquecer? Então vai aquecendo. Os átomos aqui desse cabo, eles vão se chocando um a um. Então vai acontecer o processo de condução. O choque de átomos entre si vai transmitindo essa energia até chegar onde? Bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. No cabo. Beleza. Aqui também ocorre o processo de convecção. Eu não tenho uma superfície aqui que está quente, de alumínio? Não está aquecendo? Não tem um fluido, que é a água? O que vai acontecer? E essas moléculas de água vão aquecer e vão subir. E as mais frias vão o quê? Mais densas vão o quê? Descer. E vão formar as famosas correntes de convecção. Processo ciclo. E também acontece aqui, ó, um fenômeno de radiação. Ok? Vamos supor que aqui brilha, deve estar brilhando aí, então está emitindo fótons. O que são fótons, Marcos? São pacotes de energia que a luz ela transmite. Isso são fótons. Ok? Então, por exemplo, qual é o nome desse tipo de luminária, hein? LED. Ela está emitindo pacotes de energia, que são os fótons. Ok? E esses fótons eles estão emitindo radiações eletromagnéticas. Engraçado que esses fótons, eles... que é viagem. Eles têm um efeito dual. Eles têm massa e são onda e massa, não dá para saber direitinho o que é. O próprio elétron, ele tem forma de onda e de massa. Então tem o ramo da física quântica aí que viaja na maionese. Mas emite essas radiações. Então aqui vocês estão vendo os 3 principais mecanismos de transferência de calor, em termos geral. Então o que a gente precisa entender? Que na condução, o que é importante? Somente a variação de temperatura. No mesmo meio aqui, ó. Nesse mesmo meio aqui, ó, é o mesmo meio, que é o cabo. Então só o gradiente de temperatura é importante, ou seja, aqui no início tem uma temperatura elevada e aqui tem uma temperatura menor. E o calor ele sempre vai da temperatura maior para a menor, no mesmo meio. Então aqui, ó, a radiação também. Se aqui, ó, aqui também, ó, temperatura maior e o meio externo temperatura menor, tá emitindo. Ao passo que a convecção depende da variação de temperatura e também do transporte de matéria. Por quê? O fluido ele não está se deslocando, então ele está transmitindo o quê? Ele tem uma variação de temperatura das moléculas menos densas e as moléculas mais densas. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um ar-condicionado. O que o ar-condicionado está fazendo aqui, gente? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Eu estou falando, vocês estão aqui, vocês estão transpirando, eu também. Existe toda uma carga térmica aqui. Está todo mundo produzindo calor. O meu sistema aqui, o outro sistema, vocês são todos sistemas aí. Esse sistema todo aqui está produzindo calor. Então a soma de toda essa energia que está sendo produzida é conhecida como carga térmica. Esse ar-condicionado está tirando essa carga térmica e está levando lá para fora. E essa carga térmica, esse calor que está sendo gerado aqui, aqui está uma temperatura mais elevada. O que está acontecendo? O fluido, o ar atmosférico aqui, ele é menos denso, ele vai
subindo. Então o evaporador está fazendo esse processo aí. Aí dentro, lá fora, tem um compressor, tem uma condensadora, e vai acontecer um processo do ciclo de refrigeração por compressão a vapor, que vocês vão ver lá na matéria, que ele vai, o quê? Que ele vai insuflar o ar frio, que desce. Aí está insuflando o ar frio que está descendo e o ar quente está subindo. Insuflando o ar frio, o ar quente está subindo. Então aqui está acontecendo o quê? O processo, as correntes de convecção, nesse exato momento. Mas isso aí, ó, vocês vão ver lá na disciplina de refrigeração e ar-condicionado. Mas as correntes de convecção estão acontecendo aqui. O que é importante saber? Transporte de matéria e variação de temperatura, convecção. Ao passo que radiação, condução, o que é importante? A variação de temperatura. Show de bola? Pode falar. Também ia emitir radiação. Ia emitir também. Aqui também é a mesma coisa que está acontecendo. Todos os processos estão acontecendo aqui. De condução na parede, de convecção entre a parede e o meio, radiação do sol. Então, os três processos de transferência de calor estão acontecendo aqui. Facinho, né? Ó, essa questão aqui vocês estão proibidos de errar. Ó, caiu em 2022 para analista judiciário lá em Minas Gerais. Um dia desse. Vocês estão proibidos de errar. Proibidos de errar essa questão. Qual é a letra? Letra A? Tem certeza? Tem certeza, cara? Uhum. Alguém discorda do colega? Letra A, né? Quem falou C? Não, pô, pode não, pô. Primeiro, contato direto, condução, né? Pô, você já elimina C já. Ó. Segundo, ondas eletromagnéticas, radiação, não tem como errar não. Essa é aquela assim, ó, para não zerar essa aqui, porque competidor de verdade não é essa questão nem a pau. Se errar, tem que entrar em depressão. Falando que é concurseiro aquele que está competindo na vaga, porque se escreve 10 mil, mas só 50 que são os caras que estão cabeça a cabeça. O resto só vai escrever o nome mesmo. A gente tem uns 50 que são os caras que são os bons mesmo. Uma questão vale muito. Vamos lá. Próximo. Condução. Condução. Vamos lá. Vamos entrar na condução. Propriamente dita. O processo de transferência de calor por condução é aquilo que eu falei para vocês. Ó. Qual é a palavra-chave? A transferência ocorre em um único meio. Em um único meio. Dois fluidos, líquido, óleo e água. É condução ou não? O que vocês acham? São dois meios diferentes. Tem viscosidade diferente, entendeu? Propriedade diferente. Então é o único meio. Não se esqueça disso. Ó, eu tenho aqui, ó. Nesse mesmo meio, eu tenho moléculas que estão se aquecendo e vão o quê? Vão agitar as outras. Aqui, ó. Aqueci. Existe o choque entre as moléculas. Esses choques entre as moléculas vão provocar o aquecimento. Show de bola? Deixa eu ver aqui. Este mecanismo pode ser visualizado com uma transferência de energia de partículas mais energéticas para as menos energéticas, devido aos choques, as colisões que nós vimos lá em mecânica, né?
as colisões. Mais uma imagem para os senhores, para ficar bem claro. Vai aquecendo. Devido aos choques entre os átomos, acontece essa transferência. E a partir disso, Fourier ele observou a seguinte situação. Ele pegou uma barra e fez esse processo de aquecer na ponta, fornecer calor. Ok? Aí o que ele percebeu? Que ele percebeu, naquela época lá, não tinha muito o que fazer esse cara aí, né? Ele percebeu que é o seguinte, olha. Outra coisa que é importante. Ele analisou essa situação para uma transferência de calor unidimensional. Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Porque eu estou analisando somente a transferência de calor em um único eixo, que é o eixo X aqui, ó. Então, plano, ele está analisando somente este plano ZX, ok? Então, é como se o plano ZX estivesse aqui, ó. Está analisando esse plano. Show? Beleza. Então, o que ele percebeu? Que essa transferência de calor, essa taxa de transferência de calor, ela era proporcional ao produto da área dessa figura prismática. Isso aqui é uma figura prismática, onde as bases são iguais. É proporcional o quê? A variação de temperatura dessa superfície externa e a interna, T1 menos T2, pela variação do comprimento dessa figura prismática. Ele fez essa observação, que a transferência de calor, essa taxa de transferência de calor é proporcional a todo esse fator aqui. Show de bola? Beleza? E essa constante de proporcionalidade ele chamou de condutividade térmica. Show? Então, esta é a equação inicial de Fourier. Só que observa o seguinte. O que vocês vão observar aqui, ó? O que é interessante? Se eu analisar essa situação que vocês estão vendo aqui, ó, o que dá para observar aqui, ó? Que é T1 e aqui é T2. Se eu fizer a variação, T2 menos T1 vai dar um valor negativo, não é isso? Correto? Então, ele colocou um valor negativo aqui, ó. Porque para poder dar um valor positivo. Então, ficou basicamente, portanto, a equação ficou desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, a equação. Essa é a lei de Fourier. Lei de Fourier. Ok? Onde esta condutividade térmica, esta condutividade térmica, ela é intrínseca de cada material. E quando eu falo que ela é intrínseca de cada material, então, quais são as 6 principais classes de materiais na engenharia, senhores? Então, os metais, eles possuem diferentes tipos de condutividade térmicas.
que mais? Os polímeros possuem diferentes tipos de condutividades térmicas. Os materiais cerâmicos, eles possuem diferentes tipos de materiais ou de condutividade térmicas. Os materiais compósitos, eles possuem o quê? Diferentes condutividades térmicas. Os semicondutores possuem diferentes condutividades térmicas. E que mais? E os biomateriais possuem também biomateriais. Possuem os quê? Diferentes condutividades térmicas. Então existem, eita, já imaginou, né? Milhões, né? Ok? Show de bola? Então isso é intrínseco de cada material. Alguma pergunta aí? Deixa eu beber uma água. Tem condutância. Condutância não, velho. Quem ver quer, porque a gente já vai ver. Mas acho que não é na elétrica, não? Na elétrica. Tá. Beleza? Então, opa. Peraí que tá dando. Deixa o colega sentar aí. Já? Já, galera aí do fundão aí? Vamos lá. Olha, vocês não podem conversar, porque tá gravando. Então vai aparecer só a voz de vocês aí. Pega aqui, meu amigo. Pega tudo. Vamos lá. A partir disso, ó. Vamos lá. Não vamos perder o foco, não. A partir disso, ó. Como a equação de Fourier é essa equação que nós vimos, o diferencial é quando eu estou pegando só um pequeno trecho, uma pequena região, que nós chamamos de diferencial. Ok, eu faço as adequações matemáticas aí, né, que é só isolar. Show de bola. Vou fazer uma análise dimensional, que local por hora é a unidade no sistema... Ai, meu Deus do céu. Sistema... Não. Sistema métrico. Que sistema internacional é watts. Sistema métrico de medida. Que local por hora. Aí aqui, a variação. Aí eu vou chegar nessa análise dimensional no sistema métrico. No sistema internacional é esse aqui, ó. Watts, metro, Kelvin. Mas não é isso que eu quero que vocês observem. Quero que vocês observem o seguinte. Aqui, ó. A alumina é um material... Que tipo de material é a alumina? Metal? É um material cerâmico, né? Da areia, lá da fundição, lá. Ok? A aço inox, olha a condutividade térmica dela. O aço inox já melhorou. Isso é um metal. O ferro, a platina, é PT, né? Platina. Tungstênio, alumínio, como é que é o ouro? Cu não, AU, né? AU. E a prata que é o que? AU, né? Não, é o que? Prata é AG. Então observa que alguns materiais possuem altas condutividades térmicas e outras possuem o que? Baixas. Aí lembra do que eu falei? É intrínseco de cada material. Beleza. Se é intrínseco de cada material, o alumínio, ele é um material cerâmico. Que tipo de ligação forma o material cerâmico? Uma ligação iônica. Não é isso? O aço inox, apesar de ser um material ligado, eu tenho ligação metálica e ligação iônica, tá aí, é um negócio meio complicado. O ferro, ligação metálica. A platina, metálica. Observe. O que eu quero mostrar para vocês? Que todo material cerâmico ele tem uma baixa condutividade térmica, porque a ligação predominante dele é o quê?
iônica, que é a ligação mais forte de todas. É a ligação iônica. Por isso todo material cerâmico é duro, quebradiço. Porque a ligação dos átomos é o quê? Iônica, que é a mais forte. Beleza. Então tudo isso, agora eu vou misturar um pouco com ciência dos materiais, tá? Para fazer mais sentido. Tudo isso está relacionado às ligações. Ó, a compreensão de muitas propriedades físicas dos materiais está baseada no conhecimento das forças interatômicas que unem os átomos. Então aqui as moléculas, estão vendo aqui, eu tenho um material que é a matéria, eu tenho a molécula, dentro aqui dessas ligações eu tenho os átomos, tenho um átomo, eu tenho o núcleo e os elétrons, né? Aí dentro do núcleo tem as partículas subatômicas lá. Aí dentro do próton e do nêutron ainda tem outras partículas, mas paramos aqui. Então o que acontece? Para acontecer essas ligações aqui das matérias, as três principais são essas aí, ó. Iônica, covalente e metálica. Ah, Marcos, tem as pontes de hidrogênio e as forças de Van der Waals. Eu sei, mas as três principais são essas aqui. Então, eita. Para cada tipo, a ligação envolve necessariamente os elétrons da onde? De valência. O último, lá de cima, lá, da última camada. Além disso, a natureza da ligação depende da estrutura eletrônica dos átomos em geral. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? A alumina está aqui, ó, é Al, vermelho. Al, o que, gente? 2O3, não é isso? Então, uma ligação o quê? Cadê o alumínio? O alumínio é da família 3A. Então, ele tem que perder 3 elétrons, não é isso? Para poder formar o octeto, não é isso? E quem é o oxigênio? O oxigênio precisa perder 2. Ganhar 2, não é isso? Aí faz a ligação iônica lá. Que vocês aprenderam lá em algum lugar da vida de vocês aí. No lugar da vida de vocês aí. Que é todo aquele negócio lá. Então, é uma ligação iônica de transferência de elétrons. Logo, todo material que é formado por ligação iônica, a condutividade dele é o quê? É baixa. Ou seja, ele é um material isolante, porra. E é por isso que os fornos são feitos de tijolos refratários. Porque é o quê? É um material cerâmico. Qual é a ligação? Iônica. Todo forno, toda murra é feito de material cerâmico lá dentro. Para manter o calor lá dentro. Se eu diminuo a condutividade, o calor é mais fácil ou mais difícil o calor sair? Se propagar? Mais difícil, então eu quero manter a temperatura. Está explicado. Todo material cerâmico, a condutividade é o quê? Baixa. Como vocês vão ser engenheiros, vocês vão querer ter que saber a aplicação. Por que está acontecendo isso? E eu estou falando para os senhores. Está claro aí? Hã? O material duro, quebra disso. Ele não tem uma boa plasticidade, entendeu? Então, característica, ó, tá em todos os cantos aí. Ó, aí que acontece, ó. A ligação predominante nos materiais cerâmicos é o que? A iônica. Aí, ó, os materiais iônicos são duros, quebradiços. Ó, agora para nossa disciplina. São isolantes elétricos e... Isso a gente tem que saber, porque a condutividade é baixa devido à ligação iônica, que é a mais forte. Teoricamente, tem a questão do diamante lá, que é mas não é essa disciplina. Lá é a disciplina de ciência dos materiais que a gente fala do diamante. O carbono é um negócio complicado, o carbono ele é um materialzinho complicado. Então, vamos lá. A condutividade é o quê? Baixa. Show de bola. Ligação metálica. Se nós analisarmos aqui, ó, vamos para o nosso gráfico. Tem o aço inox, o ferro, a platina, o tungstênio, o alumínio, o cobre, o ouro e a prata. Metais. Tá aqui os metais aqui, ó. Tem os metais na família 1A, 2A, os metais de transições e aqui eu tenho o metal também. Os metais. Eles são formados por ligações metálicas. Correto? Então, esses últimos elétrons aqui, ó, da camada de valência, vocês concordam comigo? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Vocês concordam comigo que esses últimos
esses elétrons da última camada, eles possuem uma baixíssima atração com o núcleo, porque eles estão na última camada, em relação aos outros. Né? Então, qualquer aumento de temperatura, qualquer energia recebida, qualquer energia recebida, choque, qualquer coisa acontecer, qualquer vibração, qual é a tendência desse elétron? Sair, não é isso? Aí ele vai ficar entre os orbitais lá. Agora imagina um cabo de zinco, assim, sei lá, um zinco, uma barra de zinco. Tem zilhões de átomos desse lá, correto? O que vai acontecer? Esses elétrons da última camada, eles vão ficar soltos, girando entre os orbitais lá. Ok? E vai formar o conhecido mar de elétron. E esses elétrons aqui, ó, das camadas mais próximas do núcleo, eles vão formar um núcleo positivo. A nomenclatura. E esses últimos elétrons aqui, esses elétrons da última camada, eles vão formar o quê? O mar de elétrons. Então, qualquer diferença de potencial, o que vai acontecer? Vai gerar corrente elétrica, pô. Não tem um mar de elétrons aqui? E é por isso que os materiais metálicos, eles têm o quê? Excelentes condutividades elétricas. Por isso que os cabos são feitos de cobre. Esse é o porquê. É por isso que a tua panela é feita de alumínio ou de aço baixo carbono. A tua panela que tu vai fazer comida. Porque esse mar de elétron aqui, ele vai favorecer o quê? Uma boa condutividade térmica e elétrica. A explicação. Essa é a explicação. Tá claro aí, gente? Tá claro? Muito bem. Então, tá aí o porquê que acontece isso. Ok? Então é por isso que os metais são utilizados nessas aplicações aí. Eles possuem uma boa plasticidade, ou seja, eles têm uma boa capacidade de sofrer deformação plástica. Por isso são utilizados em processos de embutimento ou de estampagem profunda. Por isso que os carros são feitos de aço baixo carbono. Porque eles passam por esse processo de estampagem. E com isso, indo para a disciplina, o K, ele sempre vai ser o quê? Elevado. E por isso que as nossas panelas são feitas de metais. Porque elas vão o quê? Conduzir mais calor. Show de bola? Tá clara a questão da condutividade? Porque como ela é importante, como ela é intrínseca de cada material, olha, eu vou cobrar isso na prova, hein, bicho? Eu vou cobrar isso. Ela tá gravando aí, mas eu vou cobrar. Ó, só de ontem para hoje dá para fazer uma prova grande já, hein? Não é verdade? Mas vamos embora, ainda tá na metade da aula, ainda falta muita coisa ainda. Dessa vez tá com a voz, né, mano? Porque ontem foi 1 hora falando no mudo, né? Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver aquela lei de Fourier, para uma parede plana. Vamos lá, senhores. A lei de Fourier, ela pode ser representada por essa equação aqui que nós vimos aqui, ó, delta x, diferencial de x, diferencial, opa, tá errado, algo tá errado, aqui não está certo, foi de propósito, mentira, eu confundi mesmo. Vamos lá, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, vamos lá, eu vou passar essa diferencial para o outro lado, vocês que são bons de cálculo, vocês vão me ensinar se eu errar alguma coisa aqui de conta. Beleza, então 2 diferenciais. Ó, lembra que eu falei para os senhores, ó, transferência de calor unidimensional aqui, ó, que vou chamar de Y, vou chamar de X, ou de Z, e o calor ele vai sair, eu estou analisando nesse plano aqui, ó, que é a parede plana. Ó. O calor está vindo para cá, estou analisando só essa transferência de calor. Tá claro aí, né?
Beleza. Ó, então o limite inferior é 0, o limite superior quem? É L, não é isso? Correto? E a temperatura inicial é 1 e a temperatura final é 2. E K é a condutividade térmica. Muito bem. O que eu vou fazer se eu tenho duas diferenciais? Eu vou aplicar a integral, não é isso? Onde o limite inferior é 0, minha origem, e o limite superior é o L. E, vamos lá. Quem é o limite inferior? Final é T2, e aqui é quanto? T1. Muito bem. Agora vamos lá. Vou colocar aqui, fazer bacana. A taxa é constante, vai dar x, 0L, aí fica menos KA, aqui fica T, né? T1, T2, aí eu vou aplicar os limites, vai ficar L menos 0, aí fica menos KA, T2 menos T1. Correto? Portanto, para uma parede plana, aqui vai ficar como? Vou chamar de ΔT, tá? Vai ficar essa equação aqui, ó. Essa é a equação de Fourier para uma parede plana. Condução em um único meio. Show? Beleza. Como eu posso também Vamos lá, deixa eu botar aqui, ó. Como que pode aparecer depois, numas questões que nós vamos fazer, e eu logo vou adiantar, é o seguinte, ó, trazer para cá. O que acontece, senhores? Se vocês analisarem aqui, ó, vou trazer essa situação para cá, ó. Vai ficar Q, L, menos K, T2 menos T1. Eu posso subir com esse negativo também aqui, ó. Aí vai ficar QA, T1 menos T2, tá bom? Pode aparecer desse jeito. Aí pode aparecer desse jeito, até desse jeito aqui, ó. Lá, depois vocês vão ver em questões que a gente vai fazer de concurso, vai ficar desse jeito positivo. Mas nesse caso vocês vão saber que ele só fez inverter aqui, ó. Ai. Eu quero fazer bonitinho, só que eu preciso me concentrar. Eu não tenho coordenação motora para essa parada ainda. Já. Agora foi. Beleza? Unidades. Unidades dessa transferência de calor. Unidades. Ó, sistema métrico, nós vimos agorinha. É o que? Cal por hora. No SI vai ser o que? Watts, né? Watts, que é potência. Lembra que esse Q com pontinho é joules por segundo, por unidade de tempo, tá? É a taxa de transferência de calor. Já, gente, podem copiar. Vai ficar esse vácuo aí na gravação. Assim. Aqui, só invertir. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Vai aparecer lá na frente nas questões de concurso que a gente vai fazer, vai aparecer positivo. Eu estou mostrando por quê, porque ele já inverteu aqui. Tá bom? Por menos K, T2 menos T1. Aí só fez a troca. Entendeu? É uma outra forma de aparecer que lá na frente vocês vão ver.
Eu estou antecipando porque vai aparecer essa pergunta, certeza. Depende, cara. Depende do polímero. Existem polímeros condutores, existem polímeros que não são condutores. Existem os termoplásticos, os termofixos. Depende. Cada caso é um caso, entendeu? Só de polímero, tem quantos? PVC, polietileno, poli não sei o que, não sei o que. Tem polímero pra caramba, meu amigo. Alta. Polímero, bota assim no meio termo aí. Depende. Existem vários tipos de polímeros. Meu Deus do céu. Show de bola? Tá copiando aí, né, amigo? Vai lá, vai lá. Pode passar? Tá copiando aí? Quem tá copiando? Olha o que ele fala. Eu vou lembrar de ti. Bota o nome, cara. Copiei. Mas aí vocês podem dar um toque. Não, mas tudo bem. Vai lá, copiei com calma. Pode fazer com calma. Dessa vez vai pro YouTube. Vê se inscreve lá, eu tô com 60 inscritos. Cada inscrição é um. Deixa eu ver quantos inscritos eu tenho. 57. 57 eu tenho. Não, é porque às vezes eu faço aula assíncrona, aí eu tenho que ficar passando o vídeo, é melhor carregar no YouTube, só pega o link. Porque antes eu passava o vídeo inteiro, pô. Aí era muito ruim, eu passando o link só, o cara só vai ver, entendeu? Tanto que não dá dinheiro não, cara, educação TikTok dá dinheiro, né? Muito view mesmo. Enfim, vamos lá. Agora vamos fazer um exercício de análise, porque vocês são engenheiros. Então vocês estão aqui para aprender e vocês vão solucionar problemas lá na frente. Vocês vão ser pagos para isso. Vamos lá. Suponhamos que o engenheiro responsável pela operação de um forno necessita reduzir as perdas térmicas pela parede de um forno por razões econômicas. E aí, o que vocês acham que precisa fazer? O que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Eu quero diminuir a perda de calor para o meu externo. Porque aqui não é um forno? Não está produzindo calor? O calor tem de ir para cá, não é isso? Aí eu coloco a equação de Fourier aqui, ó, do lado aqui, ó, para vocês. Ó. Beleza. Aí o que eu faço? Vamos lá. O que eu preciso fazer para diminuir essa perda aqui, ó? O que eu quero fazer?
eu preciso deixar o mais isolante possível. Mais isolado possível aqui, ó. Esse forno. Então a dissipação de calor para o meio tem que ser muito pequena. O sistema isolado tem que ser. Fechado e isolado. Vamos lá. E aí, o que vocês acham que tem que... Só olha a fórmula. Pô, é tranquilo, né? Ó, a taxa de calor é proporcional a quem? Condutividade. Então tem que fazer o quê? Trocar o material. O material mais... vamos com calma. Vamos trabalhar com condutividade térmica. Eu vou trocar, vou colocar um material muito mais isolante, pô. Eu quero diminuir a perda. Então, o que eu faço? Ó, se eu diminuo a transferência, se eu diminuir a condutividade térmica, eu diminuo a taxa de transferência de calor. Ó, o que eu também posso fazer? Não, eu vou fazer o seguinte. A área é constante. Eu não vou construir um novo forno, né? Vamos supor. O que é mais barato, gente? Vamos falar sério. Depende, né? Depende. Porque se eu trocar o material, pode ser um material muito caro, né? Depende, cara. O famoso depende. Hã? Pois é, depende. Vamos lá, o que dá para fazer? Diminuir a área, aumentar a espessura, a temperatura, o gradiente, o que não? O objetivo aqui é não perder aqui essa taxa aqui. Vamos lá. Ó, o que ele fala aqui, ó. Trocar a parede, trocar o material, reduzir a área, aumentar a espessura, reduzir a temperatura interna do forno. Isso aqui eu não acho interessante, que eu quero manter o calor lá dentro, né? Vamos lá. O que você... Aí depende, né, gente? Tem que ver as questões econômicas aqui. O que vale mais, o que é mais caro, ou melhor, o que é mais barato. E tem a questão do o que quanto eu vou gastar de insumos, né? Que o negócio pode ser... E como vai ser essa aplicação. Beleza? Então é uma aplicação aí, só para vocês verem aí. Show de bola? Muito bem. Vamos lá, questão ridícula. Qual é a letra? Gabarito, letra. Muito bem, senhores. Gente, eu vou colocar uma questão dessa na prova, tá? Por favor. Não, não é possível. Não é possível, né? Aqui ninguém erra não, né? Aqui ninguém erra não. Não é possível. Não é possível. Tá. Vamos lá. Ah, são muitas. Trabalhosas. Minhas provas são trabalhosas. Nenhuma prova minha é rápida. Preste atenção, gente, ó. Faltou falar de um tópico para os senhores. Ó, vamos lá. Se eu transferir essa área para cá, eu vou ter só essa situação aqui, ó. A taxa de transferência de calor por unidade de área nós chamamos de fluxo, tá? Fluxo de transferência de calor. Beleza? Faltou falar desse detalhe.
Vamos lá? Dito isso, ó, essa questão aqui foi de 2019. Nesse lugar aí que eu não sei qual é. Qual é a letra? A sinal alternativa é que apresenta a correta relação entre as variáveis para a lei de Fourier. O que vocês acham? Ele quer a correta relação entre as variáveis para a lei de Fourier. Ó, tem um erro aqui nessa questão do avaliador. Que ele colocou condutibilidade térmica, aquilo que tu falou lá. A lei de Fourier ela não fala da condutibilidade, ela fala da condutividade. Então foi erro do avaliador aí, do aplicador da prova, dessas bancas aí. Qual é que banca é essa aí? Ó, não sei nem que banca é essa. Essas bancas assim que a gente não conhece, já fica meio assim. Né? Uma CESP da vida, né? A FGV, Deus me livre. Então, ó, mas vamos lá. De acordo com aquilo que nós vimos aqui, qual é a letra? A, né? A gente só faz aqui, ó. Ela é proporcional ao quê? A condutividade, ó. Gabarito, letra, o fluxo. Aí o fluxo vai ser o quê? Acabei de mostrar para vocês. Ser proporcional à condutividade. Aí, ó, vocês já viram já. Show de bola? Pois é, aí é o seguinte, ó. Ele errou na hora de fazer a questão. É condutividade. Condutividade térmica. A lei de Fourier ela fala. Ela não fala de condutibilidade. É condutividade o nome do cara. Eu acabei de falar isso agora. Ó, vamos lá. Ó, tudo que olha, ó. Essa aqui, ó. Condutividade. Já me dá um K aqui, ó. Tá entendendo? E a outra banca aqui, ó. Tenta aí fazer. Eu vou aqui no banheiro, é o tempo que vocês terminam. É isso que eu tô falando. Bom. Falou, galera.
Questão tranquila, né, gente? Vamos lá, aqui ela me dá de informação a questão. Vamos lá, os dados. O que ela me dá? Dá o comprimento, que é quanto? 0,3, né? O que mais que ela me dá? A área, quanto que é a área? 1 metro quadrado. O K. Cadê o K? 0,8. O ΔT igual a... Não vão errar uma questão dessa. Essa questão aqui não pode errar. É só a aplicação da equação, não tem erro. Essa é aquela que nem se quiser... Não, mas dá pra errar sim. Calculadora, né? A calculadora, ela às vezes ela é muito traiçoeira. Ó, vamos fazer a análise dimensional aqui. O comprimento é quanto? O comprimento é quanto? A área, 1 metro quadrado. Não é isso? O comprimento é quanto? 0,3. Não é isso? Variação de temperatura 18 graus centígrados. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, sabe? Vamos cortar esse com esse, com esse, com esse. Esse com esse. Vai sobrar o quê? Só essa razão. Que vai dar 48, não é isso? watts. Muito bem. Letra D de dado. Questão nível muito tranquilo, né? Agora vamos para um outro nível. Vamos elevar um pouco o nível agora. Seguinte. Um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 15 metros de comprimento e largura de 3 metros, ou aqui ó, 6 metros de largura e 3 metros de altura.
Então é mais ou menos assim, ó. 15 de comprimento, 6 de largura e 3 de altura. Aí é o seguinte, qual é a temperatura que o ar-condicionado deve manter a sala? A 22 graus. Então vamos supor que eu tenho um ar-condicionado aqui, um split. Ele tem que manter a temperatura aqui dentro de 22 graus. Aqui, ó. Aí ele fala, olha, é o seguinte, as paredes elas possuem 25 centímetros de espessura. Então a espessura da parede é de 25 centímetros. Aí são feitos de tijolos com essa condutividade. Aí ele fala, olha, a área das janelas podem ser consideradas desprezíveis. E ele fala que a face externa, ou seja, que está do lado de fora, está uma temperatura de 40 graus em dia de verão. Aí ele continua, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, qual é a taxa de transferência de calor a ser extraído pelo ar-condicionado? Conseguiram entender o que ele está pedindo? Mais ou menos? E aí? Olha, o que ele está falando. Ele tem que manter a temperatura aqui a quanto? 22. A temperatura externa é quanto? 40, pô. Então a tendência é o quê? É entrar calor por condução. Para eu manter essa temperatura de 22, eu vou ter que extrair o mesmo calor que está entrando, correto? Porque eu quero manter a temperatura de 22, correto? Se está entrando por condução lá fora, esse calor, eu tenho que tirar o mesmo calor. Então o calor que o ar-condicionado ele tem que retirar aqui, ó, essa carga térmica, tem que ser o mesmo calor que está entrando pela parede do lado de fora. Interpretação essa questão. Só que aí é o seguinte, ele dá uns detalhes aí, ó. Ele fala que não tem troca de calor. Tá aqui, ó. Pô, tá aqui, ó. A gente tá nesse mesmo ambiente aqui, ó. Aqui tem 6 metros, 6 metros, 15 metros e 3 de altura. Aí aqui fora tá 40. Tá 40. E aqui dentro tem que se manter o quê? 22. Aí, ó, 40 e 22, ele me dá o quê? A espessura da parede, me dá a queimada, a condutividade térmica. E a área, não dá a área também, por causa do me dar as dimensões aqui. Então, eu vou calcular, pela lei de Fourier, o calor que está entrando, que vai ser o mesmo que o ar-condicionado está levando lá para fora. Porque eu quero manter a temperatura de quê? 22, eu quero manter a mesma temperatura. Dá para fazer? Ou a gente faz junto? 5 minutos? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um outro slide que está com os dados aqui. Ó. Eu vou dar um zoom. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Interessante. A temperatura externa aqui é 40. E a temperatura externa é quanto? 22. Só que aí é o seguinte, pô. Ele não vai trocar calor no piso e nem no teto. Então, lá na lei de Fourier, a área, eu vou desprezar essa área daqui e essa área. Essa aqui e essa aqui. Eu só vou analisar o quê? Essa e essa. Ou seja, aqui na equação, vamos fazer juntos logo para ser mais rápido. Ó, essa área aqui, ó, se vocês analisarem, ó, olha o que ele fala, eu vou desprezar essa área de cima e essa área de baixo, porque não troca calor, porque ele falou que está bem isolado. Então eu tenho essa área aqui, ó, essa área que é igual a essa outra área aqui, ó, e essa área, chamar de essa área daqui é igual a essa mesma área daqui, ó. Então a área total vai ser o quê? A área total vai ser o quê? 2 vezes A1 mais 2 vezes A2.
2. Aí o que a gente vai fazer? Ó? Vamos fazer com calma aqui, a área total. Quanto que é a área 1? Ó? 15 vezes 3. Vamos fazer o seguinte, 15 vezes 3, não é isso? Base vezes altura. 15 vezes 3. E quanto que é a área 2? 6 vezes 3. Aí vocês vão fazer aí a área total. Quanto que dá? Alguém que fez aí? R$ 126 metros quadrados. 126 metros quadrados. Então já sei a área total que vai trocar calor. Aí o que eu vou fazer, senhores? Eu já, ó, a equação aqui, ó. Essa área aqui, ó, vai ser a própria área total, senhores. É a própria área total. Agora, meu amigo, já era. Essa questão ela não é difícil, só que tem que interpretar, né? Porque, cara, fica um pouco confuso, né? Mas ela não é difícil. Aí o que acontece? Vamos lá. Ó. Quanto que é a condutividade? 0,14 quilocal. Aí fica o quê? Ai. Quanto que é a área total? 126 metros quadrados. Quanto que é a variação? 22 menos 40. 22 menos 40, né? Menos 40. Aí vai ficar grau centímetro. Vou cortar tudo. Eu estou fazendo análise dimensional aqui. Tudo isso aqui, ó, dividido por quem? Por 0,25 metros. Aí, ó, passa a serra aqui em tudo. Tchá, 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 tchá. Vai sobrar o quê? Quilocal por hora. Aí, fazendo a conta, vai dar quanto? Vai dar 1.270 quilocal por hora. Mas vamos voltar lá, que ele não quer em quilocal por hora. Ele quer em outra unidade. Ele quer em quê? Em horsepower. Ok? Então vai ficar quanto? É só uma regra de 3, né? A regra de 3, ó. Aí, se 1 horsepower, 1 HP, é igual a quanto? 641,2 quilocal por hora. Aí eu fiz a regra de 3 aqui, ó. É só dividir. Aí eu vou cortar esse com esse com esse. E vai dar quanto, senhores engenheiros? Vai dar 1,98, é? Aproximadamente HP. Pronto. É isso. Prova. Show? Eu posso prosseguir? Olha, tá acabando. É porque eu fiz. Tinha, esse exercício era para vocês fazerem, eu resolvi fazer. Tá, vamos lá. Copiei. Deixa eu beber água. Amanhã nós vamos ver. Não terminou não. Amanhã nós vamos ver associações de séries e paralelos. Amanhã é mais conta, amanhã é. 3 provas. Aí depois nós vamos ver coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Aí eu vou parar para aplicar a prova.
Eu queria fazer sexta, mas não sei se vocês estão preparados. Resolvido, né? Resolvida a situação. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acredito que semana que vem, segunda-feira, nós já vamos fazer a V1 já. São 3 provas. Aí eu vou ver com calma. Mas estourem, tá? Estourem, fique estudando que não deixa acumular não. Porque é o seguinte, aqui é tranquilo, agora quando vê 10 questões assim grandonas assim, aí tu se confunde nas fórmulas, todinho. Aí quando tu erra a primeira, já bate a insegurança, né? Aí é assim que funciona, né? Não, meu slide é a prova. Vamos lá? Ok, já conversamos já. Ó, condução em meio 3D. O que eu falei para vocês? O que acontece? A lei de Fourier, vamos lá. A lei de Fourier, ela trabalha somente, né, nesse eixo aqui, ó, numa transferência de calor unidimensional. Só que nós sabemos que o mundo ele é feito de 3 dimensões, né? E a quarta, que é o tempo, como diz o Einstein. Ok? Aí o que acontece? Nós vimos essa equação aqui, ó. Show de bola. E o fluxo, nós vimos que o fluxo pode ser determinado por essa equação aqui, que vocês estão vendo. Essa equação aqui. Show de bola. Só que é o seguinte, o mundo ele é feito de 3 dimensões. Então eu vou ter troca de calor aonde? Do eixo X, no eixo Y e no Z. Ok? Muito bem. Portanto, em meio 3D, nós trabalhamos com fluxo de calor, unidade diária, ok? Então, o que acontece? Vai ser igual, esse fluxo de calor vai ser igual a condutividade térmica pelo gradiente de temperatura, lá do cálculo, beleza? Onde esse gradiente, ele pode ser calculado como as derivadas parciais de cada um dos eixos. Cada um dos eixos. Vou botar só J aqui, você sabe que é o vetor unitário. Em cada um dos eixos. Correto? Então, nós chamamos esse fulano aqui de gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. Só que alguém, ou um de vocês, pode falar assim, Marcos, esse material ele pode ter uma condutividade no eixo X, uma condutividade, no eixo Y, outra condutividade, no eixo Z, outra condutividade. Condutividades diferentes em cada um dos eixos. Ok?
O nome desse material são materiais anisotrópicos. Anisotrópicos, ok? Porém, para facilitar os cálculos, vocês deram sorte, o micropeno ele trabalha somente com materiais isotrópicos, onde em todas as regiões espaciais as propriedades são o quê? As mesmas. Então ficou nessa equação aqui. Show de bola? Vou trabalhar com vocês a condução, depende, porque é muito apertado. Né? Vocês deram sorte que o curso de férias é muito apertado. Então tem que... O que acontece? É apertado. Então o que acontece? Eu vou trabalhar as transferências de calor unidimensional e depois nós vamos para a tridimensional. Mas aí, lá na frente, daqui 1 semana e meia, eu acredito. Beleza? Então, é assim que se calcula. Aí, aí o que é interessante? Que aqui, ó, eu vou ter uma... olha que interessante. Vou ter uma função, na verdade isso aqui é uma função de t em função de x, a temperatura em função de y e a temperatura em função de z. Então eu vou colocar uma equação aqui, são 3 equações. Aí vocês vão derivar de uma a uma, aí vocês vão aplicar os valores aí. Aí vamos supor que na questão me dá aqui, ó, isso aqui vai de 0 a 4. Aí aqui é 6, aqui é 7. Aí vocês vão fazer o quê? Colocar os valores de x em cada uma das coordenadas. Entenderam o que eu estou falando? Então é uma função. Mas calma, essas cenas para os próximos capítulos. Vamos trabalhar inicialmente com unidimensional. Mas saibam que existe isso aí, tá? Que fique ciente. Só que também existem também é foda. Só que existem as coordenadas polares, que são as superfícies cilíndricas e as esféricas. Aí vocês vão trabalhar com x, y, z, mais os ângulos. Aí começa a ficar complicado, né? Aí o gradiente vai ser trabalhado em coordenadas polares. Ok? Mas calma, a gente está em curso de férias, vamos coordenadas tem 2 O, né? Né? Coordenadas polares. Dá um Google, dá um Google, coordenadas, né? Tá certo, né? Às vezes me dá um bug no português, pô. Coordenadas, vamos lá. Sou de exatas, porra. Não sou de humanos. Vamos lá. Então o que acontece? Nós estamos trabalhando em regime permanente, a equação de Fourier. Ó. Só que existe a equação de Fourier para um regime transiente. Qual é a diferença de um regime permanente para um regime transiente? O que é um regime permanente? Também. Mas também aqui, ó. Uma questão constante. Que lá em mecânica dos fluidos, nos quadrinhos que está em regime permanente, regime estacionário, você viu aí. O que acontece? O que é um regime permanente? É que as propriedades em cada um dos pontos é constante. Tipo, a temperatura aqui é até 1. Correto? Pode passar 1000 horas aqui. A temperatura vai ser o quê? Até 1. A temperatura aqui no meio vai ser a mesma temperatura. Aqui em cada ponto, 1000 horas. No regime transiente, não. Isso aqui vai variar com o tempo. Por isso que a inclinação aqui ela vai variar aqui. Vamos expor exponencial aí. Tá bom? Então as propriedades não se conservam com o tempo. Ela pode mudar. Se aqui é 10, passou 5 horas, pode ser 8. Pode ser 6. Isso é um regime transiente. Show de bola? E com isso, nós temos as resistências térmicas por condução. O que acontece? Aqui é bem tranquilo. Ó, show de bola. Aqui, ó, no regime
estacionário, permanente, nós estamos vendo. Somente, deixa eu tirar isso aqui, ó. No regime estacionário que nós estamos vendo, essa é a transferência de calor. Lembra? ΔT porque está positivo aqui? T1 menos T2. Muito bem. Ó, o que acontece? Vocês conseguem observar o que eu estou vendo aqui? Que esse fator que se encontra bem aqui, ó, ele depende somente do material da parede. A condutividade térmica, a área da parede e a espessura da parede. Somente das propriedades de quem? Da parede plana. De modo que, se eu passar dividindo, eu vou ter o que? O gradiente de temperatura, que é o fator que vai fazer o que? O calor se propagar, não é a diferença de temperatura que vai fazer essa transferência de calor? Não foi isso que nós vimos? Foi, vocês. Não foi? Foi, porra. Aí o que acontece? Então o que acontece, ó? Esse LKA, esse produto vai ser chamado de resistência térmica. A resistência térmica. De modo que a transferência de calor pode ser calculada pela a razão da diferença de temperatura entre as duas faces e a resistência térmica. Show? Que é característica do material. E isso, eu posso fazer uma analogia, aqui não é fluxo não, tá? A taxa de transferência de calor. Eu posso fazer uma analogia com a corrente elétrica, pô. Quem é na corrente elétrica? Não é a diferença de potencial que vai proporcionar o surgimento de uma corrente elétrica? Na condução, transferência de calor por condução, quem vai fazer o papel desse diferencial é a temperatura. Vai ser esse gradiente de temperatura que vai proporcionar quem? A taxa de transferência de calor. Então, por isso que o nome é resistência térmica. Ao passo que, em um circuito, nós chamamos de resistência elétrica. Show? Beleza? Prova. Vamos fazer umas questões aqui ridículas. Vamos lá. Não, não é ridícula não. Tem gente que vai errar essa questão agora. Tenho certeza. Já anotaram isso aqui, ó? Anota isso aqui, anota no papel pra gente fazer a questão. Pra gente fazer a questão agora. Anota isso aqui. Enquanto isso. Quezinho por quezão nenhuma. Eu peguei uma imagem. Eu botei a imagem e... Mas boa. Vou desenhar um quezinho aqui. Aí que eu tava fazendo a aula. Aí a gente vai procurando, né? Aí não passou esse detalhe. Pronto. A gente demora, gente, para fazer uma aula. Não é assim, eu fazer a aula. 30 minutos eu faço. Não, a gente tem que atualizar. Porque eu gosto de ver como é que cai em concurso. Se tem alguma inovação, aí eu vou lá e pego. Não, como assim? Do meu toque, exatamente. Todo ano eu faço isso. Eu faço uma reciclagem. Assim, às vezes quando eu estou dando aula em vários locais, eu não tenho muito tempo. Aí eu tenho que apelar para pegar a aula pronta, né? Agora, quando eu tenho um pouquinho de tempo, aí eu faço uma atualizada. Por exemplo, esse semestre eu vou dar Mech Sólidos, mecânica de sólidos. Aí eu não vou ter muito tempo, vou ter que apelar para minhas aulas que eu já tenho prontas de Mech Sólidos lá. A Resmate, na verdade, né? Que é a mesma coisa praticamente a grade. Aí eu vou usar. Já anotaram aí? Vamos para uma questão aqui. Essa aqui, analista judiciário. Isso é 2011. Faz tempo, hein?
A condutividade térmica é o inverso da resistência térmica e mede a rapidez com que o calor flui através do material. Marcos, não entendi nada. De novo. A condutividade térmica é o inverso da resistência térmica e mede a rapidez com que o calor flui através do material. E aí? Tá certo ou tá errado? Vou ler mais uma vez. A condutividade térmica é o inverso da resistência térmica e mede a rapidez com que o calor flui através do material. Onde está o erro? E seria como? Porra, aí você foi o cara. É isso mesmo. Porra, fiquei feliz agora. Porra do caralho, meu irmão. E o inverso é isso aqui, ó. Resistência é o inverso da condutividade. Isso é inverso. Só que no que nós anotamos foi isso aqui, que a resistência térmica é isso aqui, ó. E na verdade ele é o que? Inversamente proporcional. Inverso é isso aqui, ó. Mas na verdade ele tem o que? Ele vai esse 1 dividido por K vai multiplicar esse fator aqui, ó. Então por isso que é inversamente proporcional. Porra, você foi o cara agora, mano. Questão de alto nível, não. Essa questão é de alto nível, cara. Por que o cara faz? Certo. Fala que não dá vontade de dizer que tá certo aí. Fala, pô, né? Certo, pô, faz sentido. Alto nível essa questão é. Porra, você é o cara. Boa. Essa outra questão aqui, ó. Essa questão, a próxima que nós vamos ver, é da Fundatec. Essa questão aqui eu achei muito mal elaborada. Muito mal elaborada mesmo. Mas ela é muito ridícula, que não tem nem como errar. Mesmo ela estando mal elaborada. Ele quer saber em relação à resistência térmica. O que é incorreto que está gritando pra gente aqui? Letra E, pô. Tá, letra E. Nada a ver com corrente elétrica aqui, nada a ver. Tá gritando. Só que se tu. Mas se tu for analisar, cara, vamos lá. Se for analisar, ó, a resistência térmica é uma propriedade de calor. Aí tu já fica, pô, propriedade de calor. Aí tu já vê, cara, resistência térmica é isso aqui, cara. Ó. Isso aqui é do material do material. Propriedade de calor. Tu já fica assim, pô, essa porra tá errada aqui. Aí tu já fica assim, né? Aí ele fala aqui, é a diferença de temperatura para a qual o material resiste determinado fluxo de calor. É fluxo de calor ou é a taxa de transferência de calor? É a taxa, não é isso? Porque, ó, vamos lá. Toda estranha, pois é. É a taxa, ó, é a taxa. É a taxa, porque ó, é o inverso da condutância. É o inverso da condutância. Pelo menos essa aqui, ó. Pode ser expresso em. Eu acho que isso aqui é um M, cara. Isso aqui é um M, aí ele botou aqui. Essa banca foi. Não é que é em? Aí ficou em. Esse M eu acho que na hora de digitar lá, M de novo. Porque aí, ó, não tem esse M aqui, pô. Tá entendendo? Não tem esse M. Porque se tu for analisar, ó, vamos lá. Ó, delta T sobre R. Ó, vamos lá. A resistência, delta T sobre ó. Aqui não é Kelvin, Kelvin. A variação em Celsius é a mesma em Kelvin. E aqui é watts. Beleza. Esse M aqui foi, tipo, erro de digitação. Aí, tipo, essa questão tá toda estranha, pô. Mas só que essa aqui, bicho, não tem cabimento. Essa aqui não tem cabimento, ó. Tipo,
Eu acho que o cara falou assim, cara, eu vou escrotear logo isso aqui tudo, mas vai ter uma tão errada que, tipo, é essa que tem que ser, não tem como. Mas ela tá muito estranha, essa questão, tá? Mais uma, essa foi de 2015, Engenheiro Júnior da Liquigás. Nem sei se foi privatizada essa aqui. É uma daquelas da Petrobras que... Como é que fala? Tem a Petrobras e tem as outras, né? Só que foi privatizado um monte com o governo Guedes lá do Bolsonaro. Não sei se a Liquigás ela foi privatizada também. Mas aí, vamos lá. Qual é a letra C? Gente, tranquilaço, né? Tranquilaço. Vou finalizar aqui. E todo mundo, vou finalizar.